Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Douglas, sou advogado, matemático e servidor público e estou no bunda na cadeira e sem enrolação. Hoje faremos uma aula inaugural sobre introdução ao direito administrativo. Vamos começar. Antes de começar, antes de entrar propriamente na aula, eu quero deixar claro uma coisa em relação à legislação. Legislação, necessariamente, quando você está estudando a legislação, você precisa estudar a legislação na íntegra. Leia todos os artigos. Dedique um tempo da sua vida, do seu dia, para ler os artigos. Que seja 15 minutos do seu tempo, mas leia com atenção. Leia com dedicação. Se esforce. Não vá atrás de lives ou de livros com resumo da legislação. Isso não adianta. Leia, estude, veja o vídeo que a gente vai ajudar aqui a fazer você entender os artigos e depois vá para a legislação. Tá ok? Vamos continuar. Eu vou começar a falar primeiramente da estrutura administrativa do Estado. Estado, quando eu falo, eu me refiro à União, tá? Mas, para termos didáticos, eu vou usar União, Estados e Municípios. Tá ok? Vamos lá. Estrutura administrativa do Brasil. União, Estados, Distrito Federal e municípios são estruturas desvinculadas umas das outras. São autônomas. Não confundir, fazer aqui um parêntese, não confundir autonomia com soberania. Soberania somente a União possui. Os municípios, os estados e o Distrito Federal possuem autonomia. Tá ok? Continuando, cada esfera tem que legislar para cuidar das suas competências. Exemplo, contratação temporária. Existe sim uma legislação federal para fazer esse tipo de contratação temporária. Tá ok? Leiam a partir do artigo 21 da Constituição Federal que vocês vão ver essas competências legislativas, qual é a competência da União, qual é a competência do Estado, qual é a competência dos municípios. É uma leitura, não é uma leitura pesada, é uma leitura tranquila a partir do artigo 21 da Constituição Federal e vocês vão ver essa diferença legislativa entre a União e entre os estados e o município. Tá ok? Continuando. A estrutura administrativa do Brasil. Lei federal, lei estadual e lei municipal. Tem uma hierarquia de normas, tá ok? Na verdade, essa palavra hierarquia é só para vocês entenderem a hierarquia legislativa do Brasil. A palavra hierarquia ela não é muito benquista, ela não é muito bem aceita no ordenamento jurídico pátrio. Mas vamos usar isso apenas para vocês entenderem, tá ok? Hierarquia legislativa. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Hans Kelsen. Quem é do direito sabe o que é isso. Eu já vou explicar o que é essa pirâmide. A pirâmide nada mais é do que uma estrutura hierárquica do ordenamento jurídico brasileiro. No topo da pirâmide, lá em cima, está a Constituição Federal. Nada está acima dela. Ela é a rainha das leis, ela é a mãe das leis, nada pode ir contra ela. Ok? Abaixo dela é aquilo que se chama de legislação infraconstitucional. Nada pode afrontar a Constituição e tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Mas o que é que vem abaixo dela? Vem as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, decreto e assim vai. Resolução. São essas, digamos, a hierarquia legislativa do Brasil. Lembrando que não existe uma hierarquia entre a lei federal, lei estadual e lei municipal. Cada uma delas tem a sua competência, cada uma delas tem a sua aplicação. Existe sim
um aparente conflito de normas, quando existe um aparente conflito de normas entre uma lei federal e uma lei estadual, aí vai ser feito um estudo de caso para saber qual das leis serão aplicadas. No caso de uma omissão, por exemplo, uma lei estadual ela é omissa em relação a algum assunto e a lei federal ela se manifesta em relação a esse assunto, geralmente a lei federal será aplicada. Mas também haverá ali um estudo de caso em relação a essa circunstância jurídica para que seja aplicado a lei correta ou a lei que mais se aproxima para resolver, para dar uma resolução em relação àquele caso, tá ok? Então, continuando aqui. Classificação dos agentes públicos. Vamos ler primeiro. Agentes políticos, membros de poder executivo, legislativo e judiciário, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado e secretários estaduais e municipais. Veja bem, quando a gente fala de agentes políticos, a gente fala daqueles servidores públicos do topo da camada pública, está lá no comando. Quem são? Presidente da República, governadores, presidente da Câmara, presidente do Senado, secretários estaduais, secretários municipais. O judiciário ele está aí, mas ele é uma exceção à regra. Tá? Ele é um poder, a lembrar do STF, por exemplo, que é um poder. Eles não são concursados, os ministros do STF não são concursados, eles são indicados pelo presidente da República, são sabatinados no Senado, após a aprovação do Senado, sim, aí eles tomam posse no cargo de ministros do STF. É uma exceção à regra, mas é bom saber, é bom ter essa consciência em relação a isso. Tá, ok? Então, só lembrando, é a camada mais alta do serviço público brasileiro. É a nata do serviço público. Pessoal que estão nos poderes. Pessoal que geralmente é em cargo eletivo. Ou seja, o pessoal foi lá e votou. Né? Mas também tem os cargos indicados, que são os secretários, são os ministros, são o pessoal do judiciário, do STF, são as exceções à regra. Mas guardem isso, agentes políticos. Classificação dos agentes políticos, continuando. Membros de carreiras especiais. Veja aí. Magistrados, que são os juízes, que eu falei no slide anterior. Representante do Ministério Público. Promotor de Justiça. Defensor Público. No caso, o promotor de Justiça e o defensor público são cargos concursados. Tá, ok? Magistrado também são cargos concursados, que é um membro de uma carreira especial. Eles têm um estatuto especial deles, mas não deixam de ser servidores públicos. Tá, ok? Eles são pagos através de subsídios. O que é um subsídio? É uma parcela única, fixada em lei. É o pagamento deles. É o olerite deles, é o que vem no olerite deles. Tá, ok? O subsídio, de acordo com o artigo 39, não tem gratificação, nem adicional. E é o vencimento básico. Aquilo que vem a mais também é instituído em lei e é somado ao vencimento básico. Mas o subsídio nada mais é do que a parcela única de pagamento do servidor público. E isso envolve todos esses agentes, digamos, magistrados, promotores, defensores e qualquer outro servidor público concursado em qualquer área. Mas nós estamos indo devagarzinho, a gente está indo membro a membro, agente por agente, a gente vai continuar. Estão no comando da administração pública atividade de poder. Exemplo, poder executivo, prefeito, Estado, governador, União, presidente da República. Sem dificuldade aqui, né, pessoal? Aqui só está listando o pessoal que está no topo do poder, né, no topo do poder da administração pública, chefiado pelo prefeito, no caso do município, governador, no caso do Estado, e o presidente da República, no caso da União, no caso da Federação.
Passemos agora para o Poder Legislativo. Ó, lembrando que a gente não entrou ainda no artigo 37, a gente está ainda na estruturação do Estado brasileiro, na estruturação administrativa. A gente já vai chegar no artigo 37. Isso aqui é uma introdução apenas para você entender como funciona o Estado brasileiro, tá ok? Poder Legislativo. Município tem a Câmara de Vereadores e, claro, presidida pelo presidente da Câmara. Estado tem os deputados estaduais, com seu respectivo presidente. E a União, o Congresso Nacional. Vamos lá para esse aqui do Congresso Nacional. Gente, de uma vez por todas, para acabar com qualquer dúvida, o Congresso Nacional ele é composto por duas casas. O conjunto das duas casas é que forma o Congresso, tá ok? Então, o Congresso ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Câmara, de acordo com a Constituição, representa o povo, representa a população. O Senado representa o interesse do Estado, da instituição Estado, da federação, porque a federação é dividida em estados, tá ok? Então, o Brasil, o Congresso, é formado por duas casas. Existem países em que tem apenas uma casa, não é o caso. Né? O pessoal costuma falar que Congresso separar, Congresso Nacional é a Câmara e o outro Congresso é o Senado. Não, o Congresso é a união dos dois, tá ok? Isso no Brasil, mas tem países que têm uma única casa legislativa. Mas no Brasil são duas casas que compõem o Congresso. Não esqueçam disso. Outro detalhe. O presidente do Senado. O presidente do Senado. Ele é presidente do Congresso. Ele preside as duas casas quando ele vai representar o Brasil em algum lugar. Muito embora a Câmara tenha o seu presidente, ela tem lá o seu presidente que comanda os trabalhos da Câmara, o presidente do Senado é quem preside as duas casas ao mesmo tempo, em solenidades, em representação do Congresso, enfim. Apenas para pontuar isso. Não esqueçam isso. Gravem. Próximo. Poder Judiciário. Município não tem competência judiciária. Município só tem Câmara e o prefeito. Tá ok? É a administração pública. O Estado já tem justiça, sim. É a chamada justiça estadual. A justiça estadual ela é representada pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça é formado pelos desembargadores. Ou seja, é a instância superior da Justiça estadual. Os desembargadores são os juízes que ascenderam a carreira. Eles eram juízes de direito e foram alçados ao cargo de desembargador. São os desembargadores que estão nos tribunais de justiça de cada estado e também no Distrito Federal. A União também tem a sua Justiça Federal, tá ok? A União, todo mundo conhece, o Supremo Tribunal Federal, é claro, que é a mais alta corte do país, é a corte máxima que a República possui. E abaixo do Supremo Tribunal Federal temos os respectivos tribunais superiores. Quais são? O STJ, Superior Tribunal de Justiça. Temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Temos também o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E temos os tribunais federais também, que cuida apenas dos casos judiciais de interesse da União. Tá ok? A divisão básica do judiciário é essa. Tá? Nós poderíamos até nos aprofundar nisso mais para frente, mas o propósito dessa aula agora não é esse. É apenas vocês entenderem a estrutura do Estado. Tudo bem? Continuando. Agentes políticos, membros de carreiras especiais, agentes administrativos. Isso aqui nada mais é do que um resuminho do que eu falei até agora. Né? Servidores públicos ocupa cargo público. Empregados públicos ocupa emprego público.
Contratados temporários exercem uma função pública. Aqui eu vou fazer uma pausa e vou fazer aqui uma explanação um pouco melhor. Gente, servidor público não é a mesma coisa que empregado público. Tá ok? Vou falar de novo. Servidor público não é a mesma coisa que empregado público. Os dois são concursados? Sim, os dois são concursados. Muito embora o empregado público, há casos, exceções em que ele não é concursado. Mas vamos tratar aqui dos concursados. Qual é a diferença, então, que raio de diferença é essa entre o servidor público e o empregado público? Gente, o servidor público, além de concursado, ele é regido por um estatuto próprio, por uma lei própria, chamado Estatuto do Servidor. No caso da federação, é a Lei 8.112, né? No caso do Estado, cada Estado tem a sua legislação própria para o servidor público. E no caso dos municípios, a mesma coisa. Cada município vai ter a sua legislação própria que rege o servidor público. Outra coisa, servidor público não é regido pela CLT. Ele não se aposenta pela CLT. Ele tem um regime próprio de previdência. Ele tem um regime exclusivo de previdência. Isso vale para a federação, isso vale para o Estado, isso vale para o município. Mas e o empregado público? Ele não é concursado também? Pô, mas que coisa é essa? Então, qual é a diferença? Sim, tem uma diferença. O empregado público, muito embora ele também seja concursado, ele não é regido por um estatuto. Ele é regido pela CLT. Ele é um seletista. Ele é um empregado do poder público, mas regido pela CLT. Ou seja, ele vai ter fundo de garantia, ele vai ter o seguro-desemprego, ele vai ter tudo isso. O servidor público não, nada disso tem. Se ele for mandado embora, demitido, no caso do servidor público demitido ou exonerado, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Ele só vai com o tempo de serviço dele. O empregado público não. O empregado público tem toda essa garantia legal da CLT. Tá ok? Diferença. Servidor público tem estabilidade após 3 anos. Empregado público não tem estabilidade. Pode ficar 1000 anos no serviço público, não vai ter estabilidade nunca. Outra diferença. Servidor público, para ser demitido, tem que passar por processo administrativo disciplinar. Empregado público não precisa disso. Basta que o poder público não se satisfaça mais com ele e manda ele embora. Não é tão simples assim também, tá, pessoal? Tem uma justificativa, porque é a administração pública que está tratando com o empregado público. Então, existe também um processo, mas não é o mesmo processo do servidor público. São coisas diferentes, tá ok? Contratado temporário. A Constituição Federal autoriza o poder público... Gente, vamos lá. Autoriza o poder público a contratar funcionários temporários. Isso é possível, tá? É autorizado pela Constituição Federal. Não é nada ilegal. Mas tem que ter um tempo determinado para isso. Não vou me aprofundar nesse assunto, mas estou trazendo apenas para você terem essa consciência. Tá? É possível sim, e ele vai exercer uma função pública tal qual o servidor público ou tal qual o empregado público. Tudo bem? Só para deixar isso pontuado. Continuando. Agentes administrativos. Aquilo que eu acabei de falar mais ou menos. Servidores públicos ocupam cargo público. Regime estatutário não é regime seletista. Efetivo e comissionado. Eu já vou entrar nessa parte do comissionado. Cada ente político tem seu regime estatutário. Acabei de falar isso, né? Regime estatutário e não seletista. Empregados públicos ocupam emprego público. Olha lá, regime seletista, carteira assinada, seguro-desemprego, CLT, consolidação dos trabalhos. São concursados, mas também existem aquelas exceções em que ele não é concursado. Tá ok? Contratos temporários. Exerce função pública. Olha só, artigo 37, inciso 9º. Excepcional interesse público. Regime administrativo especial. Isso é possível? É completamente possível. Estão no regime de trabalho o qual a pessoa estará vinculada. Natural. Está vinculado àquele serviço, vai estar vinculado ao trabalho. Nada mais justo, tá ok? Nada mais é do que eu acabei de falar no slide anterior. Tudo bem?
Mas também existe uma diferença entre cargo e função pública, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, dando continuidade, cargo público, efetivo, concurso público. O que quer dizer isso daqui? O sujeito que presta um concurso público, em regra, terá o seu cargo efetivo, será um servidor de carreira, terá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, de acordo com a Constituição Federal. Ok? Só que agora deem uma olhada no item 2, cargo em comissão, também conhecido como cargo comissionado. O cargo em comissão é um cargo em que não necessariamente o funcionário ou a pessoa é concursada. Não. Ele é indicado. O chefe, o diretor, o prefeito, o secretário, ele indica alguém para exercer um cargo em comissão. Não necessariamente alguém concursado. Pode ser alguém concursado para exercer um cargo comissionado? Pode. Pode sim. Mas aquele que não é concursado também pode. Ele tem esse direito de acordo com a escolha do poder público. Tudo bem? Olha o item 3. Função de confiança, também conhecida como função gratificada. Aqui a coisa muda um pouco. Função de confiança é de exclusividade do servidor concursado. Portanto, a função de confiança só pode ser exercida por alguém que prestou concurso público e naturalmente foi aprovado. Essa palavrinha gratificada, por que fala gratificada? Porque tem aí um dinheirinho a mais no final do mês. Tem uma gratificação pecuniária no final do mês. Por quê? Porque o servidor foi alçado a um cargo de responsabilidade, de maior responsabilidade, cargo de chefia, cargo de diretoria. Então, ele faz jus a uma gratificação pecuniária. Para o cargo em comissão e de função de confiança, só pode ser de chefia, direção e assessoramento. Ou seja, quando ele é alçado a esse cargo, ele vai desempenhar alguma função de chefia, direção e assessoramento. Lembrando mais uma vez, cargo comissionado não precisa ser concursado. Pode ser concursado? Pode, mas pode também ser aquele que não é concursado. Eu vou dar um exemplo aqui de cargo comissionado. Os secretários municipais são cargos comissionados. Secretário da Fazenda, secretário da Cultura, secretário do Planejamento. O secretário pode ser concursado? Pode ser um servidor de carreira? Pode sim. Tá ok? Função de confiança, função gratificada. Somente concursados podem exercer função de confiança. Vou dar aqui um exemplo. Pode ser que algum município X tenha cargo de diretor ou chefe de departamento financeiro. Isso existe. Somente quem é concursado, quem é de carreira, poderá assumir esse cargo e exercer a função. E terá uma gratificação pela função exercida. Ok? Deixa bem claro isso, guardem isso, importantíssimo. Agora vem aqui servidores de caráter especial. São os particulares em colaboração com a administração pública. Olha esse nome, honoríficos. Os honoríficos também podem ser os jurados, os mesários eleitorais e, detalhe, em tese eles não recebem remuneração nenhuma. Eles são convocados pelo poder público para prestarem um serviço público necessário ao cidadão. O júri, composto pelos jurados, que são convocados para tal. O mesário eleitoral, presidente de mesa, que está lá recebendo o eleitorado para fazer a votação. Tem os cartorários. Os cartorários também são funcionários à parte. Existe um concurso também para ser cartorário, né? Mas eles entram também nesses particulares em colaboração à administração. Por quê? Porque eles são particulares trabalhando em prol do poder público.
Muito embora o cartorário ele não seja convocado para tal, mas ele faz parte de uma casta do servidor do funcionalismo público especial. Ele presta um serviço público de registro no cartório, por exemplo, mas ele passa a ser um honorífico, porque ele é um particular que não faz parte da administração direta do poder público. Também é uma exceção à regra. Pretendo falar sobre isso mais para frente, mas vamos um pouquinho mais devagar, ok? E tem também os delegados, né? Que são serviços prestados para um ente público, tais como as empresas de ônibus, que eles, na verdade, prestam serviço por conta e risco. Quando eles prestam esse serviço por conta e risco, eles assumem toda a responsabilidade pelo serviço prestado. Não que os outros não assumam, tá? Mas quando o serviço é delegado, por exemplo, para uma empresa de ônibus, aí, amigo, ele vai ter que arcar com toda a responsabilidade, com todos os bônus e com todos os ônus que vierem, né? Ônibus quebrou, deixou o cidadão na rua, vai responder processo por isso, caso o cidadão provoque o judiciário, né? Esse aqui é um exemplo de servidores ou serviço público delegado, tá ok? Militares. Militares eu não vou entrar nisso, porque militares é algo à parte. Os militares são servidores públicos, sim, mas eles são servidores públicos especiais. Eles respondem por um processo, por uma legislação à parte. Tanto é que existe a justiça militar, é uma justiça especial. Existe o Código Penal Militar, existe o Código de Processo Penal Militar. Lembrando, é uma área do serviço público tão distinta, tão especial, que os militares são os únicos que podem ser presos sem mandado judicial e sem flagrante delito. Nós não. Nós só podemos ser presos através de mandado judicial justificado e flagrante delito. Militar não. Militar pode ser preso por indisciplina. E mais, quem pode decretar a prisão do militar não precisa ser juiz. Basta que seja um superior hierárquico. Ele dá voz de prisão ao militar e a partir deste momento ele está preso. Por isso que o militar ele é um servidor público à parte, é um estudo à parte que nós não vamos entrar nessa seara agora. Até porque, para concurso público, quando o concurso é para civil, raramente, muito raramente, quase remotamente, quase que impossível cai legislação militar. É uma legislação muito, muito específica. Vamos falar agora da administração pública direta. Pessoal, a administração pública direta, o próprio nome está falando, é o serviço público direto prestado ao cidadão, prestado à população. Mas o que é esse serviço público, o que é essa administração direta? É o próprio órgão. Suponhamos aqui a prefeitura. A prefeitura do município X, ela está lá para servir quem? O munícipe. E ela serve isso diretamente. A administração pública direta, ela é a prefeitura com os seus órgãos, com seus respectivos órgãos. Quais órgãos? Secretaria do Planejamento, Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura. Todos esses órgãos, e mais a prefeitura, fazem parte da administração pública direta. E isso inclui também as autarquias, tá? As autarquias também fazem parte da administração direta. O que é autarquia? A autarquia nada mais é do que um braço da administração. Ela cria a autarquia para desenvolver um serviço público direto que ela está precisando. Por exemplo, serviço de água, distribuição de água. Tem municípios que têm uma autarquia exclusivamente para o tratamento de água e esgoto. É uma autarquia. Mas temos também a administração indireta. A administração indireta ela se divide em algumas partes. Vamos começar pela fundação pública. A fundação pública, também destinada ao interesse público, sempre destinada ao interesse público, ela é criada, tem que ter lei para isso, tá? Ela é criada
sem fins lucrativos. Ela não pode ter fins lucrativos. Ela só serve o cidadão, ela só serve o ente público, de acordo com os seus serviços específicos. Vou citar aqui pelo menos 3: IBGE, FUNAI e FUNASA. São fundações criadas para serviços públicos, de interesse da nação. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cuida da estatística nacional. FUNAI, assuntos indígenas. FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, ligada à saúde. Tem também as empresas que exploram atividade econômica, e aí ela é dividida em 2, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As 2 são empresas estatais. Ambas são empresas estatais, mas com certas diferenças. A empresa pública, ela possui capital exclusivamente público. Ela pode explorar economicamente alguma atividade? Pode, mas o capital investido nela é público, é exclusivamente público. Exemplo, Caixa Econômica Federal. Todo mundo conhece Caixa Econômica Federal. Ela é uma empresa pública. Sociedade de economia mista. Como exemplo, o Banco do Brasil. Qual é a diferença? No Banco do Brasil ou na sociedade de economia mista, o capital é misto. Olha a palavra, misto. Por quê? Tem capital público e tem capital privado. Só que o capital público, ele é majoritário. É acima de 50%. E o capital privado, ele é minoritário. Ou seja, o poder público tem poder sobre a sociedade de economia mista. Porque o capital é maior, sem dúvida. Detalhe importante. Sociedade de economia mista, ela sempre vem como sociedade anônima. Isso é por força de lei. Então é Banco do Brasil, sociedade anônima. Petrobras, sociedade anônima. Tudo bem? Por força de lei. Pessoal, eu encerro a introdução ao direito administrativo agora. No próximo vídeo eu vou entrar agora no artigo 37, especificamente no artigo 37, que trata do direito administrativo em espécie. E espero vocês lá. Estudem, estou aqui para ajudar no que for possível. E até a próxima. Forte abraço.